Olá, boa tarde. Mais uma Ação em Reação, terça-feira, 14 de fevereiro de 2017. Dia bonito aqui em Santos, na Baixada Santista. Isso para o meu amigo lá de Portugal, que está vendo o programa, para a dona Rita e dona Sônia do Rio de Janeiro, que acompanham pelo www.tvcomsantos.com. Para o nosso Mário Gil, grande cantor internacional que está lá em Lisboa e assiste o programa aqui também, um abraço para ele. Para então, tempo em Santos muito bonito, dia bonito aqui na Baixada Santista, Santos, Praia Grande, Guarujá, Cubatão, um sol, um calor senegalês aqui na Baixada Santista. Muitas notícias aqui. Álcool e direção ainda são comuns. Cada 2 dias, cada um dia, pegam duas pessoas alcoolizadas aqui na Baixada Santista. Mulher de caminhoneiro que invadiu o bar Nosso Canto se diz chocada com o acidente. Ela viu as imagens e se diz chocada. Prefeito Walter Suma no Guarujá revoga o aumento da passagem de R$ 3,70 para R$ 3,20. Volta ao preço normal. Até que enfim alguma coisa baixa aqui no Brasil, né? Marido mata mulher ao brincar com arma na Praia Grande. Isso foi numa panificadora na Praia Grande. E o marido estava brincando com a arma e parece que atingiu a mulher, a Francisca, e ela infelizmente faleceu. Bike Santos sofre com a falta de bicicletas. Verba para montar o carnaval em Santos esse ano cai 50% e as pessoas, a maioria, vão ver o samba de pé. Estação do VLT na Conselheiro Nebias entra em funcionamento. Essas e outras notícias, você pode interagir com a gente agora pelo 997 11 5545. Pode mandar WhatsApp para os mais tradicionais, mensagens, e para os mais tradicionais, como o Uriel, pode ligar no intervalo também, que não tem problema. Mande sua mensagem para o 997 11 5545. Lembrando que o programa é transmitido para Santos, São Vicente, Praia Grande, também para todo o litoral paulista, todo o Brasil, todo mundo, pelo www.tvcomsantos.com. E também lembrando que o programa é repetido às 23 horas, às 24h30, todos os dias. Hoje eu tenho a grata satisfação de estar aqui convidando, e tem com nossos estúdios aqui, o jornalista e professor universitário Fernando de Maria. Obrigado por ter aceito o nosso convite aqui. Obrigado, Filete. Boa tarde, telespectadores. Quem vai assistir à noite, uma boa noite também. Muito obrigado pelo convite, participar desse programa tão importante para a Baixada Santista. Também teríamos a presença do professor Nive Veloso, né, empresário da Up Fitness, e também do professor universitário, mas ele está com problema de trânsito, acho que está vindo de São Paulo, então ele ou vai chegar atrasado ou vai cancelar a sua participação aqui no programa, mas não tem problema. Fernando de Maria, que trouxe aqui o Jornal do Boqueirão, né, que é um jornal que a gente sempre comenta aqui, né, ele, o jornal do Boc News, né, o jornal semanal, um jornal tradicional aqui em Santos, que tem a coluna do Jairo, aqui do Jairo Tartaruga, Fernando Chagas, que está no governo, falando de segurança, a minha amiga Denise Covas, também aqui o nosso Humberto Chalub, enfim, jornal aí que você recebe gratuitamente toda semana, o Boqueirão News. Também ele é responsável pelo sistema de pesquisas, né? Vocês têm o sistema de pesquisa também, que acerta, né? Enfoque, a gente completou essa semana, a última semana, 27 anos de existência e a gente... E o jornal, quantos anos? O jornal já vai fazer agora em março, vai fazer 31 anos o jornal. Caramba, o Jairo está ficando velho, hein? O jornal já... Fundador, o Jairo Sérgio, né? Ele tem todos os méritos de ter criado o jornal, acreditado, né? Num jornal semanal. Já tinha feito tentativas anteriores lá nos anos 70, mas aí nos anos 80, especificamente dia 25 de março de 86, aí ele relançou o jornal do Boqueirão, que depois passou por uns processos, aí ele se uniu a gente da Enfoque, eu, Humberto Chalub, já teve passagem também, Rodolfo Amaral também, jornalista brilhante também, Humberto Chalub, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Unisanta, também um jornalista que eu tenho muito orgulho de ter amizade. Enfim, aí a gente acabou, desde 96, a gente já começou a fazer pesquisas eleitorais. E aí a gente tem um pouco de tradição nesse sentido. Mas o jornal começou em 86, né? Jornal 86 com o Jairo Sérgio. Eu lembro que eu formei e o Jairo era em frente ao Cinema 1, né? Onde era o Caiçara, depois Cinema 1. Não, era em frente ao Caiçara, ali na Conselheiro Nebias, ali, né? E perto da praia. E o Jairo, ele fez 5 mil, depois na segunda ele fez 10 mil. A primeira entrevista foi a ex-prefeita Thelma de Souza,
que era uma capa. Depois eu também tive uma com a minha pessoa, eu conheci o Jário, e ele falou, poxa, eu preciso de alguém para fotografar. Não tinha, os jornais, os 10 mil jornais corriam do lado. Eu falei, eu vou lá. Então eu fotografei o Jário com os 10 mil jornais, porque aí falava, esse jornal não tem tiragem, só quem anuncia que recebe, essas coisas que os caras falam, né? Sim. Tem o jornal lá, tem o cara dá 200 para quem anuncia tal, e fica só circulando em quem anuncia, né? Uma troca de figurinha, mas aí o Jairo provou que eram 10 mil edições, ele empilhou tudo ali no boqueirão, sabe? E ficou, e eu que tirei essa fotografia aqui, né? O Jairo, eu sempre comento isso. Então aliás, você é um dos grandes apoiadores do jornal, desde a origem, isso tem que quando ser pequenininho, mas desde o começo. Um fiel parceiro, isso é importante, o Jairo desde o primeiro, do número 1, que o Jairo foi conversar comigo lá, desde o número 1, né? Estou desde o número 1. É um parceiro... E parceiros a gente tem aí para contar. Para vir, doutor, mandar um abraço para o Humberto Chalub, que também está no Santos, né? Diretor de marketing do Santos, tentando alavancar alguma coisa aí para o nosso clube, né? E gostaria que daqui a pouco a Gisele, a Daiane e a Amanda passassem aquelas imagens do caminhão entrando no Bar Nosso Canto, ali na Afonso Pena, com a Mira de Tamandaré, para que a gente comentasse em cima disso, né? O ano passado, 171 pessoas, Fernando, foram autuadas no município de Santos por dirigir sob influência de álcool ou recusaram fazer o teste de bafômetro. São mais de 14 por mês, ou seja, quase 2 por dia. 2 por dia. Um a cada 2 dias. Um a cada 2 dias, desculpa, é isso mesmo. Esses dados do Detran, o Detran não informou no número da Baixada Sul de Santos. Desde novembro, o Código de Trânsito ficou mais rigoroso. A legislação prevê... aí é a batida, né? Depois a gente continua aqui. Então, aí nosso canto, que é na confluência da Avenida de Tamandaré com Afonso Pena. Do lado da minha clínica, ali do buticão da minha mãe, do pet shop, né? Só que o que chama atenção, tudo bem, ali estava bêbado, beleza. Mas depois ele deu a ré e entrou de novo, né? Parecia que ele queria, olha, ele agora a ré, aí ele já está indo embora. Está indo embora. Aí está indo embora. Olha, o carro simplesmente... E ele foi sentir o cais, concorda? Sim. Depois ele deve ter dado a volta pelo Canal 5, por algum lugar, porque ele bateu na Pedro Lessa, né? Pedro Lessa que ficou aí durante um bom tempo, aí também o caminhão aí virou até um meio ponto de atração. Olha que situação, graças a Deus, não tinha ninguém no veículo e também, graças ao carro, também não invadiu. Estava lotado, né? Bateu numa coluna. Fui lá, eu vi ontem, bateu numa coluna e que quebrou o todo. O todo, mas não chegou a invadir efetivamente. Eu fiquei com pena da mulher que falou que não tinha seguro e, segundo ela, ia fazer o seguro segunda-feira. Pode deixar essa imagem aí. Segunda-feira e que agora vai ter que pagar para consertar o carro. Não vai pagar, esse carro deu perda total, né? Aí esse aqui não, esse CrossFox foi o que ele pegou na Pedro Lessa, né? Exatamente. Aí ficou o domingo todo lá parado, de perícia e tal. Aí ontem às 3 da tarde interditaram para tirar esse... Também causou um transtorno, lógico, não é culpa de... Mas um transtorno que a Pedro Lessa é uma via de muito movimento e é uma via estreita, né? Então o que acontece? Parou aquilo 3 horas da tarde, foi um caos. 3, 4 horas da tarde, foi um caos, né? Um caos. Mas, filha, tem um dado interessante, até a gente fez recentemente um levantamento, tem um site Infociga do governo do estado, e aí tem muito a ver com essa questão, esses números aí de pessoas que foram pegas aí alcoolizadas, né? Na realidade são números subestimados, porque é só quando há fiscalização ou quando acontece algum tipo de acidente do gênero que, graças a Deus, volto a dizer, não teve vítimas fatais, né? Mas tem um dado interessante que, a gente comparando, houve uma redução no número de acidentes no estado de São Paulo, muito eficaz no ano de 2015 para 2016. E, infelizmente, a Baixada Santista cresceu significativamente o total de mortes, aí é por mortes mesmo, e a gente não dá para associar, mas muitas delas certamente têm uma relação com o consumo de álcool, né? Então, o Santos, por exemplo, cresceu algo em torno de 4%, de 56 para 58 mortes. A gente calculou lá que dá uma média de uma morte a cada 28 horas na Baixada Santista, vítimas de acidentes de trânsito, seja de moto, de carro, enfim. 6 por semana? Uma a cada 28 horas, mais ou menos. Não, 6 por semana, joga 4 para lá, 4 para cá. Exatamente, 6 por semana. É um número preocupante, deu algo em torno... Na Baixada, né? Na Baixada, algo em torno de 309, se eu não me engano de cabeça, os números assim eu não tenho de cabeça, mas algo em torno de 309 vítimas, pessoas que perderam a vida pelos mais variados fatores. O que chamou muita atenção foi a queda em Praia Grande, que o governo do estado investiu nesse programa da Infociga. Lá em Praia Grande houve uma diminuição no caso de mortes fatais, agora um crescimento muito significativo em Guarujá e São Vicente, tá? Principalmente em Guarujá.
O domingo passado, não esse agora, o anterior, teve uma ação de bafômetro em frente ao shopping Praia Mar, né? Ali na Conselheiro Rodrigues, ali é Conselheiro Ribas, né? Conselheiro Ribas. Depois é Conselheiro Lafayette na frente, tá certo. Conselheiro Ribas ali, em frente ao Parque da Rosinha ali e tal, né? Foram pego várias pessoas à tarde, tipo, acho que entre 2 e 6 da tarde, foram pego várias pessoas alcoolizadas. O cara sai da praia, tomou um gorozinho, parou lá, pegaram várias pessoas. Tá certo, eu acho que entendeu? Isso aí tem que ser feito mesmo. Aqui na Baixada não é tão difícil. Se você, por exemplo, na Balsa, ou na Divisa, ou no Ilha Porchá, e no centro, e entrar na cidade, você pega todo mundo, né? Exatamente, porque as pessoas até propiciam calor, que senegalês, que nem você comentou, que tem feito, isso vem vindo, pelo menos esse mês aí, tem um mês, as temperaturas bem elevadas no mês de fevereiro. Claro, é normal, o cara às vezes beber, mas hoje em dia está tão mais, tem tantas situações, vai de bicicleta para a praia, ou então vai a pé, ou o último caso, pega um táxi, ou o Uber também, por que não, né? Então são várias opções e o cidadão acaba dirigindo e provocando o cara vai para um risco. casamento, ele vai beber. A esposa não bebe, a esposa dirige. Exatamente. Vai beber, a namorada não bebe, a esposa dirige, ou vice-versa. Alguém tem que não beber, né? Hoje, como diz meu amigo Paulo, se você tiver um amigo que não bebe, como eu, assim que não bebo, as pessoas têm que pagar a conta, né? Se sai de 10, eu não tenho que pagar a conta, porque você é o cara que vou dirigir, né? Sim. Então, é uma brincadeira. Porque hoje em dia você tem que arrumar um que não bebe, ou senão vai todo mundo de táxi, outro meio de condução, né? Exatamente. Você vai no casamento. Exatamente. O cara vai no casamento de um primo, de um amigo, vai tomar todas lá no casamento, né? Pô, ele tem que... Não dá para ele ir de carro, né? Até para ficar despreocupado, quer dizer, você vai, não pode curtir, que faz parte também, né? No momento de confraternização. E aí você fica preocupado, não, vou dirigir, então é melhor. Hoje você tem tantas possibilidades, muitas, né? Hoje muitas. não tem essa desculpa, né? Então, infelizmente, alguns ainda abusam, que é o caso do caminhoneiro, que hoje está aí... Júnior Soares de Paula, de 40 anos, provocou o acidente lá não tinha os 5 mil reais de fiança, então ele está preso, né? Foi pro CDP. Casado há mais de 20 anos, com a cozinheira de 44 anos, que ela não preferiu se identificar, coitada. Pai de um casal de filhos de 17 e 12 anos, o caminhoneiro morador do Rádio Clube. Surpreendeu os parentes com comportamento na madrugada de domingo. De acordo com a companheira de mais de 20 anos, o motorista saiu à tarde dizendo que ia arrumar o veículo que apresentava problema nas marchas. Bebeu demais. Contratado pela família para defender, o advogado Luiz Cruz Fernandes esteve no 5º DP na carceragem e conversou com ele. Júnior admitiu ter bebido muito e alegou que a colisão de 2 dos 3 carros e a fachada do nosso canto bar aconteceu quando ele conduziu o caminhão para a garagem. Tivemos uma rápida conversa. Ele disse que bebeu demais e perdeu a direção. Percebi que está bastante machucado por conta das agressões sofridas e das colisões. É porque quando ele bateu na Tamandaré com o Afonso Pena, ele saiu. Mas quando ele bateu na Pedro Lessa, tinha gente que o perseguiu. E aí ele parece que foi espancado, tudo. Além das colisões, dos trancos, ele ainda sofreu agressões. Sim, e infelizmente aconteceu esse episódio também, né? E assim... é triste, né? Agora o cidadão tem uma fiança aí de, se eu não me engano, são 5 mil reais, né? E ele não tinha esse dinheiro para pagar. Hoje ele está no CDP lá em São Vicente, né? São Vicente? Isso. Lá em São Vicente. E, enfim, que ele reflita, né, sobre os atos que ele cometeu, os prejuízos que certamente as pessoas vão entrar na justiça. Se ele não tem os 5 mil para pagar e o caminhão é dele, essas pessoas vão ganhar, mas não vão levar, né? Exatamente. Infelizmente, aquele carro deu PT ali. Aquele carro pode dizer uns 40, 50 mil já foi. Aquele carro, se for novo lá. Né? O outro carro, mais ou menos. E o CrossFox da menina lá da Pedro Lessa vai gastar um dinheirinho, mas vai arrumar. Né? Mas a gente não sabe se pegou eixo também, porque ele subiu para o paralelepípedo também. Ele subiu por cima. Impacto, né? O impacto pode ter quebrado o eixo da frente também. Então é complicado, né? Exatamente. Então tem todo esse prejuízo, quer dizer, a gente volto a dizer, por sorte, ninguém acabou se machucando mais gravemente e principalmente não houve nenhuma morte. Mas esse tipo de situação mostra a necessidade sempre de se ter mais fiscalizações nesse sentido, porque, infelizmente, as pessoas abusam e os únicos abusam... Tem gente, Filete, que acha que, por exemplo, sou contra o radar. Eu sou a favor do radar, porque se o cara abusa,
Ele tá só lá, usa do radar que esteja bem orientado, sim, né? tem que ter orientação. E também não pode ser como aquele que tem no Guarujá, 40 por hora na UNAEP, em frente numa curva. E ali perto do Areião, ali à noite. Pegadinha, sem pegadinha. E um lugar assim perigoso, o cara põe um radar numa curva a 40 por hora. Quer dizer, aí é complicado, num lugar que tem muito assalto, acho que é errado. Mas o radar que é bem avisado, que é bem demonstrado, sinalizado. Tudo certinho, eu não vejo problema algum. E é assim como esse tipo de situação, que não é só em Santos também, isso acontece nas demais cidades, porque eu acho que acima de tudo tem a preservação da vida. Tem os bens materiais, é claro, mas a preservação da vida, né? E a gente lamenta, e também, Filete, até desse episódio, houve muito comentário, isso é uma preocupação nas redes sociais, que é o achismo, e aí as pessoas não leem, não sabem, e elas acabam, de certa forma, dando opiniões e palpites que nada tem a ver, coitada da esposa, além de estar sofrendo todos os problemas que tem os filhos, enfim, o marido preso em decorrência disso. Caminhão ainda, todo estourado. Enfim, todas as consequências que vão provocar em cima disso, e ainda às vezes já as pessoas misturam que ele estava dentro do bar e aí a mulher estava dançando com outro homem, enfim, cada história maluca. Falaram que ele que tinha uma ex dele lá e ele quis entrar dentro do bar, quer dizer, aí já começa a surgir a teoria da conspiração, né? Na realidade, as redes de intrigas sociais, o que mais fazem são as intrigas sociais. Essas redes sociais a gente tem que ter muito cuidado, que tem muita mentira e muito boato, e a gente tem que saber selecionar. Esse é um grande desafio, não é só aqui no Brasil. Pode prejudicar a casa, né? Exatamente. A casa não tem nada a ver com isso. Ele fez uma curva, bateu em 2 carros, foi dar uma ré, entrou de novo, estava alcoolizado, mas a casa não teve nada a ver com isso, não teve briga nenhuma. Foi vítima também, foi vítima tem prejuízo também, né? Além do período aí que vai ter que ficar para a reforma aí, que nem do todo, não só o todo, se abalou alguma parte da estrutura. Não, acho que graças a Deus não abalou a estrutura, mas o todo abalou. Todo dá para arrumar, sim, né? Sim. Dá para voltar ao funcionamento, mas é um prejuízo, né? É um prejuízo. Fora as pessoas que estavam na casa e ficaram assustadas e às vezes não voltam, né? Exatamente. Porque às vezes não voltam, né? Então, exatamente, que parece ter, o segurança impediu o acesso da pessoa, da saída da pessoa, tal. O próprio proprietário, em entrevista ao Jornal Tribuna, disse que teve aí algo em torno de 50 pessoas que saíram sem a comanda com medo, até pelo desespero. Mas aí não voltaram para pagar depois, E né? não voltaram. O medo justifica, mas depois você vai lá, olha, estou devendo, está aqui. É complicado, né? Aí a pessoa já aproveitou, porque depois de meia hora, acabou e tal, vai lá e paga, né? Parte. Suman revoga o aumento de tarifa de ônibus. Sai prefeito, eles aumentam, aí está muito caro, as pessoas... Então, a prefeito em dezembro de 2016, o pessoal está indo embora e já sai aumentando tudo, né? Então, de 3,20 passou para 3,70. De acordo com a Advocacia Geral do município, o valor foi autorizado pela ex-prefeita, foi considerado ilegal. Com a suspensão do aumento, o prefeito, o valor da passagem voltará a 3,20 a partir de meia-noite desta quarta-feira. A medida atende à reivindicação assinada por vereadores e pela população. A Translitoral tem 30 dias para se defender sobre esse assunto. Tem que mostrar planilha, né? Exatamente, né? Isso não acontece só em Guarujá, o prefeito revogou o decreto que foi assinado também no apagar das luzes. Isso é um grande problema, né? Porque faltando, acho que foi logo entre a semana do Natal e Ano Novo, se eu não me engano, alguma coisa assim, que a então prefeita Maria Antonieta assinou o decreto de reajuste da tarifa, e aí o prefeito atual, Walter Suman, resolveu efetivamente voltar atrás, que é o certo, mostra as planilhas, que aí precisa ter peritos também para entender, porque colocam, olha, é isso, é aquilo, tantos fatores são envolvidos que acabam, obviamente, quem sofre mesmo é o usuário. A gente entende que o óleo diesel, que o pneu, tudo esse material subiu muito mais que a inflação, mas tem que avaliar também, porque esse aumento aqui é maior que a inflação também, né? Sim, sem sombra de dúvida é maior que a inflação. Se você precisar de inflação de 10%, vamos para calcular, dava R$ 32,00, que não é o aumento do coisa, dava 3,2, iria para 3,60 3,50 e 40, 3,50, porque se você é 3,20, se você jogar mais 32 centavos aqui... 3,52, né? É isso, então, 3,52. Foi para, né? 3,70. Deve dar aí algo em torno de 15% a 20%. Mas o trabalhador não aumentou 15%, 20% de salário, né? O que eles alegam, Filete, é que a planilha de custo de uma empresa de transporte difere da inflação, não leva em consideração só a inflação, né? Enfim, é uma coisa de repente o pneu, o combustível sobe mais que a inflação, e o governo também não coloca nesses índices, também é meio complexo. Há uma luta também das empresas de transporte, isso o governo federal até hoje não coisa, de isenção de determinados tipos de impostos, mas na atual conjuntura eu acho muito difícil
isso acontecer, porque essas isenções a gente sabe o que deu aí de tanta isenção aí para determinados setores da economia, e isso acaba, de certa forma, hoje, todo mundo pagou o pato por isso. Como a questão do teatro, né, que os artistas reclamam que todo mundo entra com meia, aquela confusão toda e tal. E aí também tem muita gente que tem isenção, né, a pessoa de mais idade não paga, não sei quem não paga, e alguém vai pagar por isso, que não existe almoço de graça, Exatamente. Né? Alguém vai pagar. Se você puser aqui em Santos 50% de pessoas que não pagam condução, aqueles outros 50% vão pagar pelos 50%, né? Ou alguém vai pagar, não é isso? Sim, exatamente. Aqui em Santos acontece muito bem isso, e Santos, Guarujá também, mas uma proporção de Santos é muito maior que o número de idosos, tanto é que aqui a faixa etária é a partir dos 65 anos. Há uma briga... Acho que até um vereador, não sei se foi o Banha, acho que foi o vereador Antônio Carlos Banha Joaquim, queria passar para 60 anos, e o prefeito Paulo Alexandre não vetou, porque fez um estudo planilhado, né? Lógico, a população toda é a favor, né? Sim, quanto mais a população já paga um monte de imposto, né, tal. Mas aí que 65 anos, como você falou, tem muita gente, alguém vai ter que pagar essa... Eu não sou contra, não. Tudo bem, as pessoas... A mobilidade urbana, a pessoa da terceira idade merece tudo, mas essa conta às vezes não fecha, né? Não fecha. E assim, o cofre é um só. E aí as empresas, obviamente, o que pode acontecer? Não sei se está acontecendo, mas pode acontecer. A empresa simplesmente começa também a tirar ônibus da linha também, vai diminuindo também o ônibus da linha, porque ela tem um custo operacional nesse sentido. E fica aquele jogo... Ao invés de passar de meia hora, passa de 45, exatamente. E vai levar o mesmo público, vai economizar, né? Vai economizar, que você vai tirando. Isso é uma possibilidade, qualquer empresa, obviamente, você tem a planilha, o preço é X, você solicitou um reajuste, e aí você tem que diminuir... A empresa vai olhar assim, eu tenho que diminuir meus custos, eu não posso mandar a gente embora, muitas vezes, ou se for necessário eu vou mandar, mas assim, eu tenho que efetivamente atender aquele X número de linhas. E efetivamente, obviamente, esse espaçamento passa a ser maior, especialmente nesses horários que não são de pico, que nem chamam tanta atenção. Então o cidadão que pega no horário, tipo, agora nem tanto. Domingo à tarde. Domingo à tarde, por exemplo, que o ônibus passava de meia hora, agora ele vai passar de 50 em 50 de madrugada. Domingo à tarde, de madrugada. Exatamente, né? Porque aí você não tem tanta fiscalização assim. Não tem tanta reclamação, o cara vai reclamar domingo à tarde, aí vai vindo da praia, às vezes. Mas está de folga também, aí não perde um pouco. Sim, não é que perde, mas sim, não é a reclamação do cara que está indo trabalhar, que está indo para a escola. Os horários de pico, né? Os horários de pico que são o grande... que as reclamações são maiores, né? Então, esse é a questão. O que também chama atenção, por exemplo, até pela redução da tarifa, a redução agora houve uma coisa, a questão de seletivos também, que tem um papel importante, que aí a alegação também, que tiraram aí algumas linhas, 3 das 7 linhas do seletivo, que eu questiono isso daí também, porque já que é uma concessão, eu acho que é na alegria e na tristeza. Se você tem linhas que são... supostamente dão prejuízo, mas dentro de um pacote, você também sabe que você tem a banda boa e também tem que levar esse pacote também de linhas que são deficitárias, mas num todo vai dar lucro para a empresa. Mas sim, lógico, você não dá para você levar só ficar a coisa, filé mignon, você tem que... não dá para ser só atender cachorro vacinar o dia inteiro, vai pegar emergência, cachorro sangrando, cachorro que a pessoa não tem condição. Sim, um pool geral, né? Exatamente. Como no jornal, né? Você não dá para ser só falar bem na prefeitura ou falar... tu tem que... É mesclado, porque chega lá, o cara faz o anúncio, mas às vezes não tem como, né? Tem um problema, você tem que falar, quer dizer, né? Sim, tem que ter um controle disso aí, né? Exatamente. Então, aí ela quer, a linha que não dá dinheiro, ela para, e a que está dando dinheiro, ela continua. Exatamente. Isso com a aval da CT, isso que é mais complicado. A CT avalizou aí, tanto é que está renovando aí, está uma discussão, a questão uma nova licitação para o transporte coletivo, que é um transporte muito interessante, talvez há uma necessidade de revisão de algumas linhas, mas não eliminar como aconteceu, que é um transporte muito interessante e, obviamente, hoje sofre aí um pouco também dos efeitos do próprio Uber, né? Porque às vezes, pelas condições, então hoje o Uber acaba suprindo muitas vezes o trabalho. O Uber também é um fenômeno, né? Pode chamar que tem que ser estudado, né? Porque você vê, o cara não precisa ter carteira profissional, não estou nada contra. Sim. Aí o cara ele se cadastra no Uber, tal, antecedentes criminais, aquela coisa toda, tal, vai dirigir o Uber. Paga 25% para o americano, né? E não paga mais imposto nenhum. Enquanto o taxista tem que ter carteira profissional, ter carro bandeirado. Exigências aí. O Paulo, né, na gestão dele, ele
fez um tipo de carro cinza, né, verde cinza, quer dizer, uma outra, as pessoas tiveram que se adaptar, ficou bonito, ficou mais legal para identificar. Antigamente, legal ou ilegal, por baixo do pano, por cima, pagava 200 a 250 mil uma placa, hoje vale uns 50, 60 mil, né, porque as pessoas têm que manter quase R$1.000 para a Onda Azul, Rádio Táxi, Cooper, enfim, a associação, então você tem que pagar, porque tem as telefonistas, tem a garagem, tem a taxa de licença que eles têm que pagar também. Isso, a taxa de licença, tem a comissão, tem comissões, por exemplo, se o cara faz algum erro, tem uma comissão disciplinar para advertir, para suspender o táxi, ficar 3 dias sem rodar, então, enfim. Então tem uma equipe toda que funciona para gerir isso aí. Aí o Uber paga 25% e não paga mais nada. É uma competição meio complexa essa do Uber com o táxi. A Uber é uma realidade, mas teria que, de uma certa maneira, ter uma normativa para não ficar muito ruim para o táxi também, né? Sim, é uma competição e a gente tem aí mais de 1.200 taxistas aqui. Acho que é 1.236, só que um voltou para CT. Um voltou para CT que voltou, né? Esse aí alguém vai ganhar, mas acho que é 1.136, mas um voltou para CT. As informações chegam. Então, ou 1.065 ou 1.035. Então, aí você tem... 1.135. Um volume de taxistas que fora aqueles, isso são as placas, né? Fora aqueles que o táxi tem 2 ou 3 funcionários, dependendo também nesse sentido, que são pessoas roda o dia inteiro, né? Pessoas que dependem diretamente também disso daí. E o Uber também, ele é meio draconiano, né? Para ele é interessante, porque entra nessa questão que hoje as pessoas vão buscar o custo-benefício, o que é mais barato, o cidadão ele vai buscar no que é mais barato. Só que isso pode ter efeitos prejudiciais lá na frente, né? Então é uma questão muito preocupada. Para o cidadão que ele está usando... seguro, revisões, não é isso? Assim, o cidadão ele está vendo quanto que é o custo-benefício. É que nem, por exemplo, essas Netflix, por exemplo, que você tem uma outra discussão de começar a pagar também imposto, né? Netflix em relação as coisas. Eu sou a favor mesmo, tem que baratear. O mundo está vivendo por um processo, só que as regras têm que ser iguais para todos. Esse que é o problema. As regras não são iguais. Então você, por exemplo, a gente tem uma estrutura, na empresa, pessoal, pagando tudo em dia, eu não consigo competir com um cara que trabalha isoladamente, sozinho, que ele tem um preço muito menor. Se eu for montar um jornal, lógico que não vai ter a fama do Jornal do Boqueirão. Você já sabe, por exemplo, como entrega, mas existe uma crise. As entregas, por exemplo, antigamente entregava 30, hoje entrega 20, é normal. É mais no sentido da tua estrutura, você tem que ter funcionários. Você tem que ter uma perua para o cara chegar e levar no sábado. Se sexta-feira for um feriado, tu vai entregar de repente na quinta-noite, não é isso? Tem que dar... Tem uma dinâmica disso aí, né? Tudo é custo, né? Acho que ninguém também... É tudo custo. E aí o que acontece? Não dá para concorrer com alguém que faça sozinho. Então, guarda a devida proporção. Mas se eu fizer sozinho, puser meia dúzia de menina bonita para distribuir, de meninas para distribuir... O teu custo vai cair bastante. Conselheiro Nebias, Ana Costa... Zona Noroeste, eu ponho uma menina 2 na Zona Noroeste, uma na Costa, uma no Gonzaga, uma na Ponta da Praia e uma no Canaã. Põe umas 12 meninas distribuídas no domingo. Diminui o custo, porque eu não estou deixando nos apartamentos, eu não tem perua para entregar, né? A logística te faz. Paga as meninas por dia, diarista, paga, não tem registro, não tem nada, né? Não tem perua, não estou gastando gasolina, só levei elas para o local. Né? De repente uma roupa da empresa, tal. Quer dizer, cai o custo, né? Exatamente. Então, e aí é claro, muita gente muita gente deixa de receber, enfim. Mas assim... Quem não estiver na praia naquele momento, se o cara foi num casamento, bebeu, pegou um Uber ou pegou um táxi, chegou 4 da manhã, ele acordou meio-dia, não pegou esse jornal. Exatamente. O jornal do Boqueirão está lá na porta, né? Tem essa entrega domiciliar. Como o jornal da Ola, chega lá na tua porta, então você pega. Então, logicamente, vai abrangir o anúncio da pessoa, vai abrangir muito mais gente, né? Sim, você tem um impacto maior. Mas voltando a essa questão do Uber, Filete, eu sou a favor, realmente, mas fica claro que as regras realmente têm que ser iguais para todos, porque a gente também tem que ressaltar que os taxistas também têm algumas vantagens na compra do carro também, isso tem que ser pesado também, tem que ser, a letra tem um belo desconto na aquisição do carro. O que está acontecendo é que tem muita gente que está desempregada e está nesse sentido, e infelizmente é uma realidade, nesse sentido, ele está alugando carro, tem muito carro alugado hoje que está indo para ser usado pelo Uber, ele paga lá uma prestação vai no de Vila Rica 1.300. Center, vai nos nossos amigos lá do... vai no Rente a Car, lá do nosso amigo Zeca, lá em São Vicente, pega um carro
Vila Rica, pega um carro, o que acontece? E fica rodando com o carro como Uber, né? Exatamente, porque aí a manutenção, alguma coisa, gasta aí algo em torno de R$ 1.300, R$ 1.500, depende do carro, mais ou menos é esse o preço de uma locação, né? Aí já com seguro, tudo. E o cidadão, até entendo, é uma alternativa no momento, ele tem as contas para pagar, ele está desempregado. Infelizmente, a gente tem um crescimento significativo aqui na região de desempregados. Haja vista, por exemplo, em Cubatão, isso se reflete porque a cadeia econômica é assim, primeiro a indústria, depois o comércio e agora os serviços. Como o Santos, o setor de serviços é muito forte, né, então a gente está sentindo agora, nesse momento, o impacto que Cubatão já começou a sentir, já desde o ano retrasado, com a Uzi Minas, principalmente, tanto que... Primeiro sente a indústria, né? Exatamente, a indústria é a primeira a sentir o impacto. Aí o cara desempregado, tudo, tal. Depois na cadeia vem... Vem o comércio, porque aí o cara desempregado, ele deixa de comprar no comércio. Ou aquele que tem um fiado já não paga, então já dá quebra, né? Já não paga e tal. E aí é o serviço, que é o cara, precisa fazer uma reforma, não vou fazer reforma alguma, não vou pagar o pedreiro, só em casos muito urgentes para dar um jeito aí, ou para trocar o carro, para trocar alguma peça, aí troca alguma coisa, ou então deixa como está. Enfim, é uma cadeia, e não só isso, a gente tem o Porto de Santos também, que tem sofrido também, especialmente algumas grandes empresas do Porto tradicionais que empregavam gente especialmente no processo de containerização, que você precisa de mais profissionais, e hoje, primeiro, tem terminal aqui que praticamente não está entrando navio algum. Né? Mesmo que o governo Temer também já deu um jeton para esses terminais agora, né? Mas tem terminal que não está entrando navio nenhum, e tem terminal que também já está tudo automatizado, né? Exatamente. Então precisa de menos funcionário, com menos arrecadação, aí teve muita demissão, né? Exatamente. Então você tem aí empresas de porte aí, muita gente sendo mandada embora. Tem um colega meu, em setembro do ano passado, agora tem a expectativa, trabalhava na Libra, se não me engano, foi uma leva de 280 ou 300 funcionários de uma vez só, entre outros, né? Outros processos nesse sentido, porque efetivamente não tinha, se o navio não chega, e aí você... E esse cara deixa de consumir, né? Ele deixa de consumir porque aí ele deixa de comprar, e aí o comerciante deixa de vender, obviamente, a prefeitura não arrecada imposto. É efeito cascata, a prefeitura não arrecada... Aí o cara não tem dinheiro, ele vai deixar de pagar a comida, o supermercado, ele não vai, mas ele deixa de pagar o IPTU, porque ele sabe que, o IPTU ele vai renegociar. Ele tem um tempo para... vai dar uns 2, 3 anos, tal, ele vai dar para renegociar aquilo, ele sabe que dá para, de repente pode ter um perdão, né? Paga só 90%, né? Não é que vai ter perdão, mas pode existir e tal. Então ele deixa IPTU, aí a prefeitura não arrecada ISS. Aí a prefeitura faz corte, aí dá menos verba para o carnaval, aí o carnavalista chia. Efeito cascata. É um efeito cascata, né? E esse cenário, no caso da prefeitura, e você aqui tem uma pressão enorme, Filete, numa área muito, muito sensível, que vocês estão acompanhando, todos os telespectadores, essa área da saúde. Né? Passei agora na UPA Central aqui, é algo impossível, porque uma vez, eu estava ouvindo uma entrevista do jornalista Rafael Mota, no programa Entre Linhas, o secretário de Saúde, Fábio Ferraz, ele falou que já foi contratado 450 consultas dia na UPA. Já teve pico de 900 consultas. Isso dá uma média de uma consulta, um atendimento, digamos assim, a cada 1 minuto e 35 segundos. Eu achei um número meio exagerado, mas enfim, se você somar isso pelas 24 horas, dá uma consulta. Nós vamos falar de saúde no segundo bloco, nós vamos rápido intervalo e já voltamos. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem.
investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sintracomos. 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. De volta no segundo bloco do Ação e Reação, nessa terça-feira de calor aqui em Santos, muito calor na Baixada Santista, você que está acompanhando o programa de fora, terça-feira, dia 14 de fevereiro de 2017. Hoje com o professor e jornalista Fernando de Maria, também um dos responsáveis pelo BOC News. Ele, com Jairo, com Chalub, são responsáveis pela edição desde 1986 do BOC News, semanalmente na sua casa, na sua residência, enfim, nas bancas aí. Fernando de Maria, temos várias perguntas aqui. O Uriel Vilas Boas manda um abraço para você, que foi ex-professor dele e tal, né? Ele gostaria de saber o que você acha da participação hoje da classe universitária sobre questões de saúde, do meio ambiente, se não devia ser mais atuante. Sim, o Uriel, um abraço para o Uriel também, né? Meu vizinho, inclusive. O Uriel sempre participando de todos os programas aí, é importante. Seria legal, seria importante também que outras pessoas, assim, especialmente os jovens, né? Os jovens também participassem. A gente reconheço assim que você existe, claro, algumas situações, alguns jovens que buscam isso daí, mas de forma geral a gente percebe que a juventude está um pouco isolada nesse aspecto, né? Então está aí uma boa oportunidade de se discutir. A gente percebe que talvez uma mobilização maior, especialmente em jovens da periferia. Por incrível que pareça, né? Se der oportunidade para eles
mostrarem suas ideias, apostarem suas ideias, a gente muito fato, muita curiosidade, muita relevância a gente vai obter, né? Então isso é importante, não só o jovem, de forma geral, o cidadão em si ficar mais atento, né? Fazer as conexões. E isso a gente fala sempre que basicamente precisa acompanhar, da leitura, que isso também é muito subjetivo, né? Hoje as pessoas, infelizmente, perdem muito tempo aí nas redes sociais, aí, que tem seus méritos, sem sombra de dúvida, mas assim, se a gente, até brinco com os alunos, Filete, o tempo que se usa, o dia tem 24 horas, aí o jovem, você vê lá os jovens com olheira, tudo, fala assim, você conseguiu dormir? Não, professor, eu dormi pouco, aí dorme 3, 4, 5 horas, ou até mais, mas enfim, que sejam 6 horas, o tempo de deslocamento, o tempo que você tem outras atividades. Quanto tempo, eu pergunto, quanto tempo vocês ficam na internet, principalmente nas redes sociais? É praticamente mais da metade, né? E assim, se você for extrair... E as pessoas também questionam muito, por exemplo, tem os Facebook da clínica, Eduardo Filete parte 1, 2, 3, Eduardo Filete 4. Se você não entrar um dia, a pessoa manda uma dúvida, ela acha que, por exemplo, ela manda uma dúvida 10 horas da noite, ela acha que você está naquele aparelho Exatamente. Clicado ali, né? Mas, por exemplo, você dá aula na faculdade, no seu caso também, às quartas-feiras, eu sou conselheiro ouvidor do Santos, eu faço ter outras atividades. Mas o telefone é 24 horas. Tem gente lá 24 horas na clínica no celular. Mas a pessoa manda uma mensagem, mas se ela tem um telefone 24 horas, ela pode ligar, né? Lógico, se for uma mensagem assim, sem muita responsabilidade, que dá para responder até 24 horas, beleza. Mas hoje as pessoas estão usando o Facebook, a internet, para coisas imediatas, né? Exatamente. E como é que você vai resolver um e-mail agora se você está aqui no programa ao vivo? Aí você vai pegar seu carro. Você vai, ou Uber, ou táxi, vai voltar para sua casa, vai almoçar. Então você tem um tempo, aí você vai chegar no escritório 3 horas. Talvez ali 3 horas que você vai ver o e-mail, mas talvez tenha uma emergência para você resolver, um cara esperando para você fazer uma matéria, você só vai ver 4h30. Quer dizer, se for uma emergência, ele tem que te ligar para a tua secretária, não passar por internet. Mas as pessoas estão clicadas o dia todo e acham que o médico que está fazendo parto agora na Santa Casa, o oftalmologista que está fazendo uma catarata, o advogado que está estudando um processo, claro. Eles têm a obrigação de responder aquilo na hora. Não existe isso. Exatamente. Nem todo mundo está plugado 24 horas por dia, né? Exatamente, porque aí você cria também uma situação e uma necessidade de você automaticamente responder. E aí vira um ciclo maluco, porque você não tem mais vida, né? Porque você fica escravo do celular, escravo aí das redes sociais. E é claro, existem até hoje profissionais para fazer isso, inclusive, né? A gente hoje tem, por exemplo, profissionais. Esse telefone aqui, cada fim de semana fica com o médico, né? Fica comigo, fica com meu irmão. Eu respondo e entrego para você o telefone zerado. Pode ser zerado. Aí outro dia eu peguei o telefone e me entregaram na segunda-feira com 60 para responder, 60 WhatsApps. Não, alguns besteira, piadinha e tal, mas 60. Pô, é desumano, né? Quer dizer, tu ficou o teu fim de semana, não conseguiu ficar meia hora. Tu ficasse 5 minutos de manhã, 5 à tarde, 5 horas, tu resolvia. Aí tu jogou 60, com movimento para atender de segunda-feira, tu só vai acabar respondendo isso aí 5 da tarde. Porque você tem que atender, você tem planilha para fazer, também. Tem conferência de sábado, domingo, tem animais internados, quer dizer, a pessoa deixou um trabalho para você fazer num dia errado. Então, todo mundo hoje tem que cooperar um pouco, porque senão você não consegue dar conta. Você fica o dia todo no WhatsApp, no internet, no Facebook e no e-mail, né? Exatamente. E se for analisar efetivamente de algo útil mesmo, você extrai mesmo, na realidade, só que o tempo, você precisa abrir para ver se aquilo lá, aquela informação é útil ou não é útil. Às vezes, que nem você falou, às vezes tem muita besteira que não serve para absolutamente. Mas você tem que abrir, nada. né? Mas tem que abrir para saber do que se trata. O cara vai fazer um evento sobre artes plásticas em abril, ele manda lá para o teu jornal. Se abriu, é importante sim, mas não para ele te mandar em fevereiro, né? Ele tem que mandar isso daí em final de março, sim, né? Questão de prioridade. Prioridade. Aí você vai, entendeu? Vai lá. Só que você já perdeu aí alguns segundos para ver do que se trata. Aí o outro pergunta quanto que é o anúncio, mas isso aí ele poderia perguntar direto para a tua secretária lá. Ele podia, de uma certa maneira, ligar lá ou fazer, quer dizer, mas aí tu manda para a tua secretária. Quer dizer, tu vai perdendo tempo com coisas importantes, não tão importantes, né? Esse é o grande desafio, o tempo, né? O tempo, ele é cada vez, essa vida que a sociedade, especialmente essa sociedade urbana nossa que a gente tem, o tempo acaba se esvaindo. Então até é um momento de reflexão, até onde vale a pena tudo isso daí também. Futuramente, eu acho que um hospital, por exemplo, vamos supor uma clínica como a Multimage do Clemente, se não tem e tal, mesmo uma clínica veterinária, hoje nós estamos lá com 6 médicos, né?
8 enfermeiros, 3 faxineiras, tal. Você porque como abriu muito o horário, melhorou, porque você tem atendimentos mais rápidos, porque as pessoas vão 10 horas da noite vacinar, o outro vai 8 horas da manhã. Então, se você tem um horário muito restrito, você tem mais tumulto, né? Então aquilo decorre melhor. Dilui. Bom, dilui. Mas você vai ter que ter uma pessoa, um médico, vamos supor, olha, eu sou ultrassonografista, mas eu também gosto de redes sociais. Aí quando não tiver ultrassom, ele vai ficar respondendo, ele tem que ter uma cabeça da empresa, poxa, o Jornal do Boqueirão, pensei que vocês podem me ajudar nisso? Nessa campanha? Sim, nós podemos ajudar, porque tem um caráter filantrópico também, a gente ajuda. Ele tem que ter a cabeça do De Maria, do Chalub e do Jairo numa cabeça só. Né? E não ser um cara estressado, ser o cara do teu melhor dia, o Jairo no melhor dia, o Chalub no melhor dia, para poder ser um cara amável, tal, porque ele vai ter que responder para vocês, que vai ter uma hora que a gente não vai conseguir responder, tu não vai conseguir praticar medicina e responder o WhatsApp, e as pessoas vão continuar mandando WhatsApp emergencial para você. E uma tendência cada vez maior. Então você vai ter que ter um cara que fala assim, responde o WhatsApp para mim aqui, ele vai responder tudo, vai responder as redes sociais. Quando ele tiver uma dúvida, ele liga na tua sala, tem um caso aqui que eu nunca vi, o que eu falo? Você não vai conseguir, o dono da empresa, ele vai responder. Tanto que outro dia eu mandei um e-mail para minha empresa, e ela respondeu assim para mim. Eu perguntei, vamos supor, sobre um problema conjuntival que dá no canto do olho de um cão, para ver se a empresa tinha uma determinada sonda, né, para fazer uma... Aí ela me respondeu assim, muito obrigada por você ter me procurado. Sonda para lacrimal de bulldog tal. Sonda para lacrimal tal. Pomada tal. Ela me respondeu 50 itens, eu só perguntei um. O que eu perguntei estava lá, mas ela tem uma resposta padrão para todo mundo. Obrigada por ter perguntado para a empresa tal. E ela pôs tudo que ela fornecia e quais as funções. Aí ou seja, ela deu uma resposta enorme para uma coisa que eu peguei pequenininho. Mas ela me atendeu. Sim. Só que eu tive que ela ficar procurando, ou seja, ela tem uma resposta padrão para tudo, para ela não ter que... Porque acho que ela recebe tanto e-mail que foi a maneira que ela conseguiu desafogar, né? Tanto é que hoje, Filete, existe já o gestor de mídias sociais, né? O profissional, geralmente é da área de comunicação, né? Muitos jornalistas estão entrando nesse segmento aí, porque... relações públicas, mas também, especialmente jornalistas, estão entrando nesse segmento justamente para poder atender essa necessidade que muitas vezes, por exemplo, o médico, você, às vezes não dá tempo, chega uma hora que é impossível, e aí, bem ou mal... tem a cobrança. Tem a cobrança porque é a imagem da sua empresa que está aparecendo lá. É a imagem da sua empresa que está aparecendo. Ele não quer saber, né? Não quer saber se você está dormindo, se você viajou, se está no congresso, ele quer uma resposta. E tem isso também, às vezes o fuso horário é totalmente diferente, você está num congresso, em outro país, principalmente, e aí como é que é? E às vezes está no congresso em outro país e não tem ninguém para fazer aquela função, ninguém responde. Exatamente. Então hoje as empresas estão buscando aí, não são todos, é claro, mas assim, porque aqui acontece muito assim, meu filho faz, meu sobrinho faz, sabe? Existe essa mentalidade e assim, o empresário tem que perceber que isso é a imagem da empresa dele, é o cartão de visita que ele tem, que antigamente era no cartãozinho, é o cartão de visita que ele tem na internet e nas redes sociais. Esse programa aqui vai estar disponibilizado daqui a 2 dias, então nós estamos hoje disponibilizando o programa de, vamos supor, terça-feira, de sexta, já está no ar. Aí o de segunda amanhã. Então daqui a 2 dias vai estar no ar. Se a pessoa tem alguma dúvida, poxa, eu não vi o programa. Exatamente. Ela vai na TV Com, no Eduardo Filete parte 1, 2, 3, Augusto escapou de casa. Tem todas as possibilidades. Ela vai procurar o programa e ela vai achar o programa na íntegra, né? Se alguém se sentir ofendido, se bem que a gente sempre, quando alguém fala de uma pessoa, dá direito de resposta, democrático, mas nunca tivemos problema. Mas assim, desde que eu estou aqui, dia 24 faz 1 ano, não tivemos nenhum problema disso aí. Mas se tiver, a pessoa pode voltar aqui, ela pode ver o programa, não precisa nem pedir. O programa vai para as mídias sociais. Disponível, né? Quer dizer, mas tem alguém para fazer isso, a Amanda, a Daiane, a Gisele, a Burger, alguém faz essa questão aí, a Cris, eles vão colocar na rede social para que a gente possa, de uma certa maneira, as pessoas possam ver o programa, né? Alguém que se interesse pelo assunto, né? Exatamente, e para evitar tipo de situações como aconteceu recentemente aí numa casa, uma hamburgueria, se não me engano, não sei se era no Gonzaga do Boqueirão, que ganhou as redes sociais aí, porque um dos donos simplesmente postou na sua rede social
particular, mas falou o nome da empresa dele, isso aí viralizou aí e causou um problema sério. Mas é porque ele começou a discutir o nome da empresa? Ele usou expressões homofóbicas e colocou isso na rede social dele, mas ele cita a casa dele, era um dos sócios da casa dele. E teve até o beijaço aí, que estava programado um beijaço no sábado aí. E, obviamente, isso acaba atingindo a imagem da empresa. Ele tem que ter agora o marketing, como o Shopping Frei Caneca, né, que também teve esse problema em São Paulo, e aí eles deram uma abertura geral, mudaram e de repente eles começaram e hoje é um shopping frequentado por GLS. GLBTT. GLG... A sigla eu sempre me confundo. BTI agora. Gays, lésbicas, bissexuais, travestis e intersexos. GLBTI. Nós já fizemos uma entrevista com a coordenadora desse movimento aqui no programa. Não muito tempo atrás era LBTT. Mas aí hoje em dia o shopping ele é feito por todo mundo, mas é uma referência nisso. Exatamente. Né? Então eles conseguiram reverter um problema que existiu lá. Mas aí tem que ter um trabalho de marketing muito forte, né? Um trabalho de comunicação para poder mudar a imagem, é o que acredito que essa hamburgueria vai ter que fazer para mudar a imagem. Tanto é que eles iam fazer, batata frita é de graça, vai ter música, tal. Mas assim... Tá brincando comigo, meu amigo Marcos aqui. GLBTI, foi o que eu falei. Gays, lésbicos, bissexuais, travestis, intersexos. Que a pessoa vem aqui, eu gravo, pô. Aí não finge que não sabe, filete. Abraço fraternal do amigo Danilo. Pô, mas eu falei aqui, né? Falou certo. O Danilo também está falando, boa tarde, filete, bom programa, parabéns pelo homem do Jornal do Boqueirão aí. Com arma não se brincam. Com arma, morte de trânsito, a Assembleia Geral das Nações Unidas editou, de março de 2010, uma resolução definindo o período 2011 a 2020 como a década de ações na segurança do trânsito. O documento foi elaborado com base em estudo das Organizações Mundiais de Saúde e contabilizou em 2009 cerca de 1 milhão e 300 mil mortes por acidente de trabalho, em 1 milhão e 300 mil mortes por acidente de trânsito em 178 países. Aproximadamente 50 milhões de pessoas no mundo sofreram com sequelas, ficaram vivas. Você vê que é um número alarmante, né? É um número alarmante mesmo, né? Esses números que a gente falou aqui, que teve um crescimento aqui no ano passado, são de vítimas fatais, a gente não estão contabilizados aquelas pessoas que infelizmente ficam com sequelas, né? E aí a sequela por acidente de trabalho, às vezes não trabalha, vai para a Previdência, né? Previdência, né? E me surpreende, eu sempre falo, né? A gente tem aqui, especificamente de Santos, que eu falo sempre, no início especialmente para os alunos do primeiro ano, filhote, eu tento falar para eles como que é a região onde eles vivem, né? Pergunto se todos praticamente são daqui da Baixada Santista, pelo menos no curso de jornalismo, e aí eu pergunto, que é importante eles saberem, conhecerem um pouco da região deles, né? E aí me surpreende, eu pergunto para eles, eu falo, por exemplo, Santos tem uma peculiaridade, Santos tem algo em torno de 35 mil mulheres a mais que homens, né? E aí pela faixa etária, a partir dos 20 anos passa a ter mais mulher do que homem, na realidade nasce mais homem do que mulher, mas a partir dos 20 anos começa a mudar, a gangorra começa a mudar, ou seja, para os rapazes é bom que a partir dos 20 anos começa a ter mais meninas do que meninos, e esse número vai só crescendo até as faixas etárias mais elevadas. Porque vem de fora, então? Não, é da própria... Dois fatores podem sinalizar isso. Primeiro, a questão da violência urbana, infelizmente, e a violência no trânsito, onde de cada 10 vítimas do trânsito, 8 são homens e 2 mulheres. Lógico. Então, isso também contribui. E quando eu falo para os alunos, assim, me surpreendo cada vez mais a quantidade de alunos que falam que perderam um amigo, um parente, vítima de trânsito. É claro, não só em Santos, aqui na Baixada, mas vítima de trânsito. Então, isso realmente é muito preocupante. Olha, o Mário da revista Nossa História está no nosso estúdio, se ele chegasse mais cedo, ele sentava aqui, né? Temos que falar dos apoiadores, que ensinam quem vai pagar a água PRE aqui dos estúdios, né? Um abraço para o pessoal da Ozan. Plano de Assistência Familiar Ozan, ligue 32 28 8000, fale com as secretárias do Fábio Garibe. Ozan,
credibilidade, quase 500 mil pessoas na região. Ligue agora, fala que viu Ação em Reação e tem um bom desconto. www.ozan.com.br. Faça com Mário, da revista Nossa História, Aldo Santos Pinto, Écio Lescrec, Augusto Capô de Casa, Cirino, Macaé, todos os sindicalistas têm Ozan. Se eles têm é porque é bom. Quando você mais precisar, o Ozan vai te ajudar. Tem até aquela revistinha com descontos nos médicos, nos laboratórios, enfim. Ozan para todos. Também um abraço para o pessoal do Boqueirão Express Grill, olha lá, o Jornal do Boqueirão, o Jário Sérgio, nosso Tartaruga, o Chalub está sempre lá almoçando no Boqueirão Express Grill, ao lado da Unisanto, um abraço aqui para a família Teixeira, em frente ao Supercentro Boqueirão, Rua Lobo Viana 89, pratos maravilhosos, azeite importado, não é aquele azeite óleo não, é azeite importado mesmo, né? Não é aquele azeite que foi reprovado no Fantástico não. Rua Lobo Viana 89, né? Hoje o Mário da revista aqui vai pagar o almoço para o Demari e para o Filete daqui a pouco lá no Boqueirão Express Grill. Mandar um abraço para o Nelson, que é São Paulino, está confiante no São Paulo, que vem quarta-feira aí na Vila Belmiro, né? Jogo clássico aqui quarta-feira. São Paulo com o Santos B. É o Santos reserva, né? Todo mundo está no departamento médico, Renatinho, Ricardo Oliveira, Vanderlei, tem um monte no departamento médico. É o Santos B. E também o nosso amigo Paulo, que é corintiano, amargando as derrotas do Corinthians aí. Bom, nós temos aqui o marido mata a mulher ao brincar com arma de fogo, né? Complicada essa questão, né? Lá do o Alexandre Severino, de 35 anos, matou a mulher Francisca Marinheiro da Silva, né? Que eram gerentes da padaria Santa Terezinha, lá na Praia Grande. Uma tragédia, né? Foi a história, pelo que eu li, a história teria tirado as balas, enfim, mas tinha alguma bala ainda no cartucho. E aí aquela velha brincadeira de tentar brincar com a pessoa para lhe dar um susto. Infelizmente, essa tragédia aí que pelo que parece, né, foi totalmente involuntária, mas infelizmente foi uma vida ceifada, e não só desse rapaz também, ele vai arcar com as consequências. Isso volta e meia a gente tem esse tipo de situação de armas. Acho que isso daí mostra novamente essa reflexão sobre o uso de armas, né, e os riscos que tem também, né? Muitas mensagens aqui no WhatsApp da clínica, eu tenho que ficar olhando aqui para tal, mas ela está perguntando aqui que nós achamos a verba de 50% para o carnaval esse ano, a Nívia Cavalcante do Gonzaga. O carnaval, na realidade, isso tudo é reflexo de cortes aí que a prefeitura implantou, né, e não é só no carnaval, em outros cortes a gente tem visto aí situações, corte das horas extras dos funcionários, porque a situação financeira da prefeitura é uma situação realmente delicada, uma situação que você tem a curto prazo aí, pelo menos foi até dado uma nota na coluna do Jairo, até de janeiro do ano passado até sexta-feira passada, a prefeitura tinha algo em torno de 170 milhões de reais só para pagar para fornecedores que já prestaram serviço para a prefeitura. É tudo a curto prazo, né? Por exemplo, uma construtora, um cliente que prestou serviço e aí efetivamente está sem dinheiro. E o carnaval, obviamente, é afetado em relação a isso. Mandar um abraço para o Rafael Mota, que está vendo o programa também, para o Valdir, do Instituto Histórico de São Vicente, Paulo Eduardo Costa, pessoal todo de São Vicente acompanhando, da Imobiliária do Mimi, muitos zaps aqui no programa, o pessoal do Puma Santos, Danilo, Carlos Dentista aqui do prédio, Reinaldo da UP, hoje o seu nível. Você vem de andar de Mercedes, tem que comprar um helicóptero, pô. Vocês vão se atrasa aqui, veio de São Paulo, ficou preso, atrasou no programa. É que o Fernando de Maria é jornalista, é empresário, tem jornal, então ele bate bem a bola, né? Mas, pô, quando for assim, vem com aquele helicóptero que você tem aí, para no Mendes Convence, a gente liga para o Armênio, você já paga, pega um táxi, vem para cá e já resolve, né? Fernando de Maria, um abraço para você, obrigado por ter vindo no programa, passou muito rápido, né? Você é um cara realmente preparado, né? Manda um abraço para o Jairo, para o Chalub, para todo o pessoal do Jornal do Boqueirão. Nós estamos sempre lendo pautas de vocês aqui também, falando do jornal, né? E foi muito bacana ter você aqui. Conto com você outras vezes aqui. Obrigado, Filete. Obrigado, telespectadores. Até a próxima. Nós vamos parando por aqui. Você pode ver a reprise às 23 horas ou às 24h30. Fique com Deus e com a nossa extensa programação. Muito obrigado.